Bom dia, boa tarde, boa noite para você que se encontra preferencialmente em casa nesses tempos de quarentena. Aqui é o professor Robson Gomes Filho e eu estou de volta com a nossa terceira aula de História Medieval 1, nessa dinâmica que a gente está tentando empreender nesses momentos difíceis pelo qual passa o nosso mundo, pelo qual passa o nosso país e, consequentemente, passa o nosso estado, nossa própria universidade. Então, o nosso empreendimento é esse, né? Como imagino que muitos de vocês já estejam acompanhando os outros vídeos, tentar trazer um pouco de conhecimento, levar um pouco de conhecimento para os nossos alunos, em primeiro lugar, para que a gente continue o aprendizado, para que a gente continue as atividades do curso ainda que remotas, evidentemente prejudicadas pela distância, mas não totalmente prejudicadas devido ao esforço que a gente ainda pode empreender com esses meios que estão disponíveis, né? E para você que não é meu aluno, para você que não é aluno da UEG, seja bem-vindo também a essas aulas, esse conjunto de aulas que a gente está fazendo, que eu acho que faz parte de um esforço maior também, para levar o conhecimento para além dos muros da universidade, para além dos muros acadêmicos. Okay? Então, antes de mais nada, peço que você que tem interesse em continuar assistindo esses vídeos, em acompanhar essas aulas, se você é aluno e você não é aluno, que se inscreva no canal nosso aqui do YouTube, como uma forma de apoiar o nosso trabalho, de apoiar esse empreendimento que nós estamos fazendo. E curta o vídeo se você gostar da aula, se quiser continuar acompanhando as nossas aulas, ok? Muito bem, nós vamos começar então essa terceira aula remota que nós estamos fazendo do curso de História Medieval 1, agora tratando dos francos do Império Carolíngio. Nas aulas anteriores nós discutimos a queda do Império Romano, as invasões bárbaras, né, ou germânicas, a maneira como esses povos se instalaram na Europa, a sua relação com a principal instituição sobrevivente do Império Romano, que foi a Igreja, a maneira como eles se adaptaram, a maneira como eles se ligaram à Igreja, utilizaram a Igreja ao seu favor, assim como a Igreja utilizou esses próprios povos ao seu favor na formação do cristianismo, nas suas raízes mais profundas do que a gente tem hoje também na religião cristã. E agora, dando continuidade ainda a esses povos germânicos, nós vamos falar daqueles que foram os principais povos germânicos para a formação da Europa como ela está, né? Da formação da Europa como ela é hoje, que são os francos, tá? Deram origem principalmente à região da França, mas expandiram para além disso, como a gente vai ver, formando um império que a gente chama historicamente de Império Carolíngio. Tá bom? Esse que está ao fundo da nossa aula aqui, essa imagem de fundo é o Imperador Carlos Magno, nós vamos falar bastante dele, e é sem dúvida o principal nome dessa dinastia carolíngia que faz parte dessa história importante, não só da França, mas da Europa e, consequentemente, por conta das colonizações de todo o Ocidente. Vamos lá. Vamos começar então falando dos francos, tá? E a maneira como os francos se desenvolveram a partir da dinastia Merovingia, a primeira dinastia franca a se instalar de fato nessa nova Europa que a gente chama de medieval, e depois aquilo que se tornou a dinastia carolíngia, que deu origem ao Império Carolíngio, do qual a gente vai tratar aqui. Okay? Vamos começar então. Aqui eu trouxe nessa dinâmica uma série de nomes importantes nessa sequência da dinastia Merovingia, dinastia carolíngia, e a gente começa com o seu fundador, Meroveu. Meroveu, dessa moeda, né, não se tem muitas informações sobre Meroveu. Eu começo dizendo, inclusive, que Meroveu é um lendário, ou semi-lendário, uma figura semi-lendária, que teria sido rei das tribos francas, né, de uma das tribos francas, os francos sálios, que seriam da região do norte da Gália. Para quem está acompanhando e acompanhou, depois eu vou pegar alguns outros mapinhas para mostrar aqui para vocês. A Gália é a região onde hoje compreende a França e parte do leste da Alemanha. E os francos, assim como eu disse nas aulas passadas, é importante isso ficar claro, esses povos bárbaros, esses povos germânicos, eles não são unificados. Tá? Então é um conjunto de tribos
unidas, são chamados de francos ou de alanos, alamanos, e bretões, perdão, bretões aí no caso são celtas, né? Então os saxões, no caso, que também são germânicos, os godos, visigodos, ostrogodos, etc. Cada uma dessas etnias, elas se ligam por meio da cultura, por meio da língua, tá? Mas são tribos separadas, tribos seminômades que vão se instalando, vão fugindo de outros povos, como o caso dos hunos, depois dos ávaros, que vêm do leste ou por questões climáticas acabam avançando para o ocidente e se instalando ali na parte limite do Império Romano, e depois com a queda do Império Romano se instalando de fato e de uma vez por todas na Europa. No caso das tribos francas, essas tribos, uma dessas tribos, que seriam os sálios, os francos sálios, portanto da região norte da Gália, ali do norte da atual França e leste da Alemanha, teriam sido governados por Meroveu. Meroveu tem uma existência contestável. Tá? Por que ele é uma figura semi-lendária? Porque de fato existiu esse personagem histórico, existiu de fato, né? Pai de Childerico I, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então ele deu origem à dinastia, não é uma figura inteiramente mítica, como a gente tem várias na história, mas é uma figura semi-lendária. Né? Então, eu poderia associar, por exemplo, a figura de Cristo, que tem relatos históricos, tem indícios históricos da sua existência, mas nenhuma comprovação, nenhum documento, nenhuma prova histórica de fato da sua existência. Então, seria historicamente uma figura semi-lendária nesse sentido. Tá? Sabe-se que existiu, acredita-se que existiu uma figura histórica de fato, que desencadeou eventos históricos importantes, mas a sua existência em si, ela não é absolutamente comprovada. Tá? No caso aqui, então, de Meroveu, existe moedas, por exemplo, essa cunhada com o nome de Meroveu, rei dos francos, é o que está escrito na moeda, Meroveu, rei dos francos, mas, como eu disse, a sua existência histórica, ela é semi-lendária. Okay? Por que ela é semi-lendária, então? Porque algumas crônicas que falam dele afirmam que ele era filho de uma humana com uma criatura marinha. Né? Começa por aí. Né? Se sabe que o pai de Childerico I, que tem a sua existência comprovada, é conhecido como Meroveu, mas a própria existência de Meroveu, a sua descendência, ou a sua ascendência, perdão, é desconhecida e atribui-se a essa figura lendária de que seria filho de uma humana com uma criatura marinha, na saída ali para o Mar Norte. Por isso o nome Meroveu. Meroveu significa aquele que vem do mar. Os merovingios, ainda existem alguns relatos que os merovingios se considerariam descendentes dos troianos. Isso provavelmente tem a ver já com um período de adaptação dos povos francos com os romanos, seja a partir da sua primeira invasão e instalação ali na região da Gália, seja a partir da queda do Império Romano, e esses povos têm que ter uma convivência mais direta, possivelmente que daí sai essa ideia ou essa lenda de que os merovingios, né, seriam descendentes dos troianos. Por que descendentes dos troianos? Porque os troianos, existe essa ideia, né, ou essa lenda, esse mito de que os troianos teriam dado origem também aos romanos. Né? A gente pega a epopeia, a lenda de Enéas, né, na verdade a Odisseia de Enéas, escrita de Eneida, escrita por Enéas, ou o contrário, eu acho que estou confundindo. Enfim, Enéas teria sido a figura, isso, Eneida é a epopeia, Enéas é a figura que teria saído de Troia depois da queda de Troia para os gregos e teria migrado ali para a região da Península Itálica, dando origem ao povo romano. Isso é uma origem mítica do povo romano, provavelmente também de origem da sua ligação com o helenismo, né, das expansões gregas e a influência grega sobre os romanos, a partir da conquista romana sobre o que restou de Alexandre o Grande. Mas enfim, voltando aqui para a gente não se perder muito, né, às vezes eu vou divagando e peço perdão por isso. Enfim, então seria isso, essa ideia de que os merovingios, especialmente depois que eles se tornam os reis dos francos unificados, como a gente vai falar daqui a pouquinho,
a ideia de que os merovingios teriam descendido dos troianos possivelmente tem origem na sua a ligação com os romanos. Tá? Então, uma forma de legitimar a dinastia merovingia como sendo aquela que unifica os povos francos e dá diante dos romanos essa legitimidade seria possivelmente essa ligação estabelecida lendariamente entre os merovingios e os troianos. Okay? Há outras versões mais recentes que eu falo ainda medievais, mas mais recentes no sentido ali da Baixa Idade Média em diante, de que tentaria ligar os merovingios ao próprio Jesus Cristo. Né? A ideia de que Cristo teria se casado com Maria Madalena e teria tido filhos, e esses filhos teriam dado origem aos merovingios. Né? Isso tem a ver ali já com esse período de contestação da igreja, a ideia, enfim, de uma série de coisas lendárias que a gente vai falar depois, quando a gente vai falando das ordens militares, como os templários, da ideia de priorado de Sião, etc., que o Dan Brown, para quem conhece, quem lê o livro, conhece, ouviu o filme do Código da Vinci, deve lembrar aí dessas teorias que se espalham sobre a figura de Cristo, que o Priorado de Sião e outras entidades teriam guardado esse segredo, a própria Igreja Católica, né, enfim, essas teorias conspiratórias, teriam guardado o segredo da real linhagem, né, descendência de Cristo. Mas, enfim, o fato é que os merovingios também acreditam que eles mesmos são descendentes, ou acreditavam, né, que eles seriam descendentes do próprio Cristo, né. Enfim, para a gente ilustrar aí do que seria essa figura lendária de Meroveu. De toda forma, existe uma ligação real com Meroveu, que é justamente o seu filho, Childerico, ou Childerico, depende da escrita, mas a pronúncia é Childerico I, pelo menos no português, que reinou entre os francos sálios, portanto, essa tribo de francos, entre 457 e 482. E deu início histórico, de fato, real, à dinastia merovingia dentro do Reino Franco. Então, embora seja contestável a existência de Meroveu, a existência de Childerico I é comprovada historicamente. Tá? E Childerico I teria sido o filho direto, descendente direto de Meroveu. Enfim, o fato é que Childerico I teve seu filho, Clovis, também chamado de Clovis I, que esse sim é uma figura mais importante aqui para nós, porque é o cara que vai fazer a unificação dos povos francos. Tá? Clovis I, então, reinou entre 481 e 511, e o nome Clovis deu origem a uma série de outros nomes conhecidos aí mundialmente, ou pelo menos em várias línguas. Tá? Clovis ou Clodoveu, também nas línguas antigas, Clodovec ou Clodovich, que em francês moderno, no francês derivou o nome Louis, em irlandês Ludovic, em alemão Ludwig e em português Luís. Né? Então, o nome Clodoveu, descendente de Childerico, descendente de Meroveu, deu origem no português ao nome Clovis, que deu origem, que também é o mesmo nome Luís. Né? Engraçado que a gente tem nas línguas, só um parêntese aqui, uma curiosidade, a gente tem nas línguas uma série de nomes que são os mesmos, mas com pronúncias e derivações diferentes. Então, por exemplo, como eu disse para vocês, Clovis é Luís, mas nós temos também James, do inglês, que originou o nome em português Jaime, mas que é o mesmo nome Tiago. Né? Tiago e James é o mesmo nome, né? Que é o suposto discípulo de Cristo. Então, em inglês é James, em português é Tiago, mas o nome James aportuguesado virou Jaime. Né? Outros nomes conhecidos também, por exemplo, William em inglês, que também na língua portuguesa a gente pronuncia como William, o nome William em português é Guilherme, assim como em alemão é Wilhelm. Né? Então, William, Wilhelm, Guilherme. E aí no português a gente tem essa variação. Enfim, né? Então só uma curiosidade interessante aqui, que o nome Clovis é o mesmo nome Luís, que vai se repetir na França depois com vários reis. Né? Então ele é filho de Childerico I e foi o primeiro rei franco a unificar todas as tribos. Tá? Então todas as tribos. Então antes de Clovis, essas tribos continuavam
independentes umas das outras, e foi Clovis o primeiro rei franco de uma das tribos francas a unificar todas, a partir do momento que ele conquistou a Gália. Ali, logo depois da queda do Império Romano, ele unifica dentro da Gália todas as tribos francas, né? E ele faz isso, além de conquistar a Gália dos romanos, né, ele derrotou os alanos, os visigodos e os burgúndios. Então, ele consegue unificar os francos justamente pelo poder, primeiro pelo poderio militar, né? Então ele consegue unificar os francos pelo poderio militar, pela sua força militar, dominando os demais reis francos e depois dominando os seus inimigos, e depois conquista também os romanos que estão submetidos a ele, se convertendo ao catolicismo, tá? Ele é o primeiro rei dos francos a se converter ao catolicismo, e essa sua conversão dá a ele linha de acesso aos romanos, de uma maneira geral, que sobreviveram, que estavam ali na região da Gália, conquistada pelos francos. Okay? É considerado também o fundador da França, justamente por isso, porque essa região da Gália, que hoje virou a França, teve como seu primeiro unificador justamente Clovis. Ok? Depois que Clovis morreu, o seu império foi dividido, tá? Então, e aí é uma questão interessante, que todos, e eu já disse isso em algumas aulas anteriores, é comum a ideia de que quando um rei morre, o seu império é dividido entre os filhos. Isso com relação aos francos é ainda mais, com relação, na verdade, com relação aos bárbaros, isso é ainda mais apropriado. Quando o rei morre, e na verdade ainda em vida, ele divide o império entre os seus filhos. Não existe ainda essa ideia de passar todo o império ou todo o reino para o seu filho primogênito, ou seja, para o seu filho mais velho. Por que não existe isso? Porque, na verdade, existe uma ideia geral de que o reino ou o império é uma propriedade do rei. Não existe uma noção de Estado, né, como a gente tem hoje, como uma entidade chamada Estado, que é ocupada por um governante. Não. O governante, ele tem propriedade sobre tudo que toca o seu reino. Conquistado por meio, evidentemente, da violência, mas é propriedade dele. E uma vez que é propriedade dele, quando ele morre, os seus filhos herdam essa propriedade como herança, tendo como herança, portanto, cada um assumindo uma parte. Okay? Então, após a morte de Clovis, o seu reino foi dividido entre seus 4 filhos: Teodorico, Clodomiro, Quildeberto e Clotário. Tá? Aqui um mapinha só para a gente entender essa divisão, como que ficou. Então, essa parte mais escura do mapa ficou formando, na verdade, né? Então, uma vez que dividiu, formou-se 4 reinos, 4 novos países, tá? Dentro do reino dos francos. Reims, Orléans, Paris e Soissons. Então, são 4 reinos que se formam a partir da divisão do império entre esses 4 filhos de Clovis I. Então, formando esses reinos aqui que eu trouxe no mapinha para vocês. O reino de Paris, aqui na parte noroeste do reino, então essa parte mais escura do mapa. O reino de Soissons, essa parte em laranja, tá, no mapa, nessas 2 partes aqui que tem no meio aqui o reino burgúndio. Os burgúndios foram aceitos como independentes pelos francos, tá? Por isso que aparece aqui no mapa os burgúndios. O reino de Paris, então, Soissons, Orléans, essa parte mais clara do mapa, e o reino de Reims, tá? Que é essa parte mais ao norte aqui do mapa. Okay? Então, todas essas regiões fazem parte do reino franco. Tá? Então, o reino franco se torna 4 países separados a partir da divisão do reino entre os filhos de Clovis I. Okay? Então, esses reinos, só voltando aqui para a gente entender, esses reinos, então, passaram a vigorar durante toda a dinastia merovingia. Tá? Então, durante todos os séculos em que a dinastia merovingia, que basicamente vai até ali o século VIII, quase para o século IX, todo esse tempo que a dinastia merovingia vai reinar aqui, esses reinos estão separados
independentes uns dos outros. Uma característica importante para nós nesse momento é que cada um desses países tem um rei, mas progressivamente esse rei vai perdendo o poder político, ou na verdade cedendo o poder político a uma espécie de primeiro-ministro, é o que a gente diria hoje. Tá? Esse primeiro-ministro, ou seja, o governante de fato que governa em nome do rei, para quem assiste Game of Thrones seria uma espécie da mão do rei, tá? Esse governante de fato, embora não seja o rei, ele é chamado de prefeito do palácio ou mordomo, tá? Mordomo do palácio. Então muitas vezes a gente, quando estuda ensino médio, ensino fundamental, a gente cria um pouco essa confusão quando passa muito por cima dessa matéria, de que os verdadeiros governantes seriam mordomos, né, como se fossem serventes do rei, mas não são serventes, tá? São uma espécie de primeiro-ministro. Então eles são esses verdadeiros governantes do Estado que recebem esse nome de mordomo ou prefeito de palácio. Okay? Isso é importante por quê? Porque quando a gente avança aqui com relação a esses nomes, o nome de maior destaque entre esses prefeitos de palácio, ou seja, entre esses governantes de fato, foi Pepino de Herstal. Tá? Pepino de Herstal, ele era um prefeito de palácio, então nesse período que os reis reinam, mas não governam, semelhante ao que acontece hoje, por exemplo, na Inglaterra, que existe a figura do rei, ou no caso da rainha, mas existe um primeiro-ministro que governa de fato. Tá? Então eu cito aqui o Jacques Le Goff, que é o texto que eu estou utilizando nessa aula, na página 50, o poder dos merovingios enfraquecera-se pouco a pouco durante o século VII. Os reis despossuídos do poder eram chamados de reis inúteis, ou também reis preguiçosos. Abandonaram o poder ao chefe da administração, prefeito do palácio, ou também, como eu disse, muitas vezes vocês vão ver esse nome, mordomo de palácio, como farão o Japão moderno aos imperadores que abandonaram o poder ao shogun. Então, uma comparação que o Jacques Le Goff faz aqui ao caso do Japão. Então, existiam esses prefeitos de palácio que eram quem governavam de fato cada um desses reinos divididos entre os filhos de Clovis. Okay? Dentre esses prefeitos de palácio, no final do século VII, tá, e começo do século VIII, se destacou esse da foto, tá, chamado de Pepino de Herstal. O nome é Pepino mesmo. Tá? Na língua portuguesa foi traduzido como Pepino. Que era o prefeito de palácio do reino de Reims. Tá? Ele venceu os demais prefeitos, então houve uma disputa de poder entre os demais prefeitos e acabou unificando os reinos francos sob o governo de um único rei e o governo de fato. Então, na verdade, passou a existir um único rei, mas também um único mordomo, um único prefeito de palácio, que era justamente Pepino de Herstal, que empreendeu essa dominação sobre os demais prefeitos, em 687, tornando-se praticamente o governante de todos os reinos francos. Por fim, Pepino conseguiu ainda que a transmissão do cargo se tornasse hereditária. Então, só para a gente entender, o que Pepino fez? Qual que é a importância de Pepino de Herstal nesse momento? Pepino de Herstal é o cara que vai unificar os reinos francos sob o poder de um único rei, o rei do país de Reims. Esse rei tem como governante de fato essa espécie de primeiro-ministro, que é o prefeito de palácio, que é o Pepino, e para ainda mais ter esse poder em suas mãos, para ainda mais, digamos que, ofuscar a figura do rei, Pepino de Herstal conseguiu que o seu cargo, que era um cargo nomeado pelo rei, se tornasse hereditário. Portanto, esse primeiro-ministro, esse prefeito de palácio, mordomo, ele passou a ser um cargo hereditário. Ou seja, o Pepino conseguiu que ele se tornasse praticamente o rei de verdade. Porque por mais que ele não tivesse a coroa, ele governava e ele conseguiu que os seus filhos tivessem direito a governar depois dele. Ele é praticamente o rei. Tá? Então essa é a situação instalada no final do século VII, começo do século VIII, dentro dos reinos francos, que agora é unificado sob o comando, embora não o governo, mas o comando de fato de Pepino de Herstal. Okay? O filho de Pepino de Herstal, Carlos Martel, foi o cara que, uma vez que instalada essa espécie de crise, né, entre o governante de fato e o rei, ele foi o cara que conseguiu fazer com que o governo
desse prefeito de palácio se tornasse ainda mais poderoso. Por que ele fez isso? Tá? Então, logo após o governo de Pepino de Herstal, o seu filho Carlos Martel assumiu o poder como prefeito de palácio. Então, daí uma confusão que muita gente faz quando estuda Idade Média e o Império Carolíngio e Merovingio, de achar que Carlos Martel foi rei. Ele não foi rei. Tá? Ele foi um prefeito de palácio, um mordomo, uma espécie de primeiro-ministro, mas que governou de fato e conseguiu, para além da unificação feita pelo seu pai, uma espécie de expansão. Tá? Então, por meio de uma força militar imensa, ele teve um poder de fato, agora não apenas em termos de governo, mas também em termos de força militar sobre os seus demais adversários. Okay? Carlos Martel, esse da imagem que eu coloquei aqui para vocês. O nome Martel vem justamente do uso do martelo nas batalhas por ele travadas. E Carlos Martel, que sucedeu seu pai, Pepino de Herstal, em 1714, foi considerado como o verdadeiro rei, né, justamente já começava então essa transição do poder da dinastia merovingia, dos reis, né, francos nesses países descentralizados. Já começava a transição do poder deles para os carolíngios, né, que tem a sua origem com Pepino de Herstal, por meio de quem governa de fato, vai se intensificar ainda mais com Carlos Martel, que é uma figura extremamente importante. Por quê? Foi considerado então um verdadeiro rei por seu prestígio e realçado por suas vitórias, entre as quais estava a ganha perto de Poitiers contra os muçulmanos em 732. Então, por que ele ganha ainda mais prestígio como sendo uma espécie de verdadeiro rei dos francos? Porque ele tem uma força militar muito grande, ele comanda com mãos de ferro os militares, né, ou a força militar do seu país de maneira muito mais imponente do que o seu pai, e principalmente, deixa eu só voltar no mapa aqui para mostrar para vocês, de maneira um pouco mais clara, Carlos Martel conseguiu vencer aqui nessa fronteira com o reino visigótico o avanço dos muçulmanos. Tá? A gente vai estudar em História Medieval 2, para quem está acompanhando os vídeos e não é aluno do curso, já na próxima aula do curso Medieval 2, que eu também estou postando vídeos, a gente vai discutir um pouco melhor essa expansão muçulmana. O fato é que os muçulmanos conseguiram dominar toda a Península Ibérica, portanto essa região da Espanha e de Portugal, que pertencia aos visigodos, dominaram os visigodos e conseguiram, e estavam avançando em direção à Europa, em direção à França, ou o Reino Franco, na verdade. E foi barrado, né, os visigodos não conseguiram barrar, os bizantinos não conseguiram barrar no norte da Itália, ninguém conseguia vencer, ninguém conseguia segurar o avanço muçulmano, que era devastador, e conquistando país após país, e eles conseguiram entrar na Europa pela Península Ibérica e teriam conquistado o restante da Europa se não fosse Carlos Martel. Então, a grande importância de Carlos Martel para a cristandade e para a cultura europeia como é hoje é justamente o fato de que é ele quem barra o avanço dos muçulmanos. É ele quem vence os muçulmanos, né? É ele quem segura os muçulmanos e fala, opa, daqui não passa, né? De Poitiers não passa. Então, nessa Batalha de Poitiers, em 732, é um marco para a história europeia, porque garante que a cristandade não se torne submetida aos árabes muçulmanos, né? Então, o avanço muçulmano, que estava sendo praticamente devastador por todo do Oriente ao Ocidente, é barrado na Europa justamente por Carlos Martel. Okay? Então, Carlos Martel tem essa importância fundamental para a história da Europa nesse momento. E após a morte do seu filho, então, após a sua morte, Carlos Martel morreu em 741, após a sua morte, o seu filho Pepino, chamado Pepino I, ou também considerado Pepino o Breve, retomou todo o seu poder e, destronando o último rei merovingio, Childerico III, assumiu a coroa numa assembleia de grandes leigos e eclesiásticos em Soissons em 751. Então, basicamente, com a morte de Carlos Martel, o seu filho, chamado Pepino o Breve, foi
o cara que fez o destronamento de fato do último rei merovingio. Tá? Então, em 751, o seu filho... E aí, pausando um pouquinho aqui, só para a gente entender que eu acho mais importante agora, mais do que decorar nomes, etc., você que está me ouvindo, você meu aluno, entender o processo. Tá? Então, antes de chegar aqui no fim da dinastia merovingia, vamos só lembrar o processo. A dinastia merovingia, ela tem a sua origem em Meroveu, mas é Clovis quem unifica os francos, então cria o reino franco de fato. Tá? Isso é importante perceber. Uma vez criado o reino franco, unificado nas mãos de Clovis, os seus filhos, esse reino franco é dividido em 4 reinos. Quando Clovis morre, cada um dos seus filhos assume esse poder, e cada um desses filhos se torna governante de um dos países, desses 4 países formados ali dentro da Gália, e progressivamente cada um desses reis, de cada um desses países, passa a derivar o seu poder para uma espécie de primeiro-ministro, que é quem assume o governo de fato. Né? Daí o nome reis preguiçosos ou reis inúteis que foi atribuídos a esses reis. Esses governantes de fato, né? Ou seja, esses primeiros-ministros de fato começam a acumular poder, principalmente a partir de Pepino de Herstal, que é o primeiro carolíngio, que toma o poder de fato de todos os outros prefeitos de palácio, todos esses governantes de fato, unifica novamente os reinos francos sob a coroa de um rei, mas de cujo governante era ele de fato. Então, esse é o processo que eu quero que vocês entendam. Esses prefeitos de palácio começaram a acumular poder, principalmente a partir de Pepino de Herstal, com Carlos Martel e suas vitórias, principalmente na vitória de Poitiers, barrando o avanço muçulmano. Esse poder se torna incontrolável, ou seja, eles têm poder de fato, né, um poder civil e um poder agora militar também. Então são legitimados pelas vitórias militares, e o filho de Carlos Martel herda toda esse poder acumulado desde o seu avô Pepino de Herstal. Então Pepino Breve é o cara que vai pegar todo esse poder acumulado e destronar de fato o último rei merovingio e assumir a coroa, como sendo agora não só o governante de fato, mas o rei de fato dos francos. Okay? Então, esse aqui é Childerico III, tá? O último rei dos francos, destronado por Pepino o Breve. É interessante que... por que eu trouxe essa foto dele? Porque quando Childerico III foi destronado, ele teve seus cabelos cortados. Essa é uma das características marcantes da dinastia merovingia, que todos os reis possuíam cabelos longos, né? E existia uma série de lendas locais de que o poder deles, inclusive o poder mágico desses reis, derivava do seu cabelo, uma coisa muito atribuída, talvez, ou tendo origem à ideia de Sansão ali no Antigo Testamento, enfim. Né? O fato é que Childerico III foi destronado pelo apoio do Papa. Tá? Então, como que foi esse destronamento que esse carinha aqui, então, Pepino o Breve, fez em relação ao seu rei, Childerico III? Basicamente, diante desse poder acumulado em suas mãos, Pepino o Breve mandou uma carta para o Papa Zacarias, perguntando quem merecia o título de rei, se era quem detinha o título ou quem detinha o poder de fato. Então, o Papa Zacarias mandou um ofício de volta, né, retornou esse ofício, essa carta do rei de Pepino Breve, dizendo que, segundo ele, segundo a visão da igreja, portanto, deveria ser rei quem tinha o poder de fato e não quem tinha um título. Assim, com a bênção da igreja, Pepino o Breve destrona Childerico III, envia ele para um mosteiro, corta os seus cabelos, ou seja, para simbolicamente acabar com o poder merovingio de fato, e assume o trono. Importante a gente dizer aqui nesse momento, tá? Por que a igreja apoia Pepino Breve? Porque, se vocês se lembram da aula passada, na aula passada eu estava falando que a igreja estava com problemas sérios ali na Península Itálica por conta do avanço dos lombardos. Então, os lombardos avançam sobre a Itália e os papas,
o Papa, principalmente no caso aqui o Papa Zacarias, vai necessitar do apoio justamente dos francos. Então são os francos que concedem esse apoio ao Papa, um apoio militar para conter o avanço dos lombardos. Tá? Então, às vezes a gente olha, parece que é uma carta simples, né? Então, imagina, né? Alguém que detinha o poder, um prefeito de palácio, manda uma carta para o Papa e fala, olha, o rei é o Childerico III, mas quem governa de fato sou eu, isso é injusto, né? E aí o Papa, em toda a sua justiça, diz, não, é verdade, eu acho que você deveria ser rei porque você governa. Oficialmente foi isso. Agora, o que estava por trás, que é o que eu acho que é importante a gente perceber? O que estava por trás é o avanço dos lombardos sobre a Itália, que a gente comentou na aula passada, e o pedido de socorro do Papa Zacarias aos francos. Ou seja, e quem são os francos? Os francos, né, os francos que governam de fato é justamente Pepino Breve, filho do principal comandante militar que salvou a cristandade do avanço muçulmano. Salvou do ponto de vista cristão, claro. Né? Então, percebem? A importância de Carlos Martel é o cara do poder militar. E o Papa olha para ele com bons olhos e quer dele, né, na verdade agora com a morte de Carlos Martel, quer do Pepino Breve essa proteção militar contra o avanço dos lombardos. Então ele se alia a Pepino Breve, dando a coroa dos francos praticamente para ele, em troca de Pepino Breve apoiar militarmente a Igreja Católica e os italianos contra o avanço dos lombardos. Okay? Então, com Pepino Breve, os carolíngios passaram a governar os francos como reis e a dinastia merovingia chegou ao fim. Childerico III foi mandado para um mosteiro, cortou os cabelos, como eu disse para vocês, e Pepino Breve assumiu o poder. Pepino Breve tem esse epíteto, né, esse apelido, digamos assim, o Breve, por conta da brevidade do seu mandato, né, do seu governo, né, que foi de 751 a 768. Então, aí praticamente 17 anos no poder. Um tempo breve comparado aos demais reis que ficavam 40, 30, 40, 50 anos no poder, dependendo da idade em que assumia o trono e, evidentemente, com a idade que morria. Okay? Então, assim chega ao fim a dinastia merovingia e assume a dinastia carolíngia. Então, a dinastia carolíngia começa com Pepino Breve, mas tem o seu auge com Carlos Magno. Só para a gente lembrar aqui, colocar aqui só para a gente ter clareza também, só para a gente ter clareza dos acontecimentos. Então, Pepino Breve assume o poder, morre em 768 e quem assume o poder é o seu filho primogênito. Aqui há uma passagem do poder dentre os carolíngios hereditariamente para o primogênito, não para todos os seus filhos. E é importante para a gente perceber por quê. Por que os merovingios passavam dividia entre seus filhos e os carolíngios não? Justamente porque o cargo de prefeito do palácio era passado para apenas um governante. Né? E esse um governante era o filho mais velho. Daí a manutenção dessa tendência também quando eles assumem a coroa. Então, o filho mais velho de Pepino Breve foi Carlomano e o filho mais novo, Carlos. Né? Então, Carlos e Carlomano. Só que Carlomano morreu muito cedo, então a morte dele foi prematura, e aí quem assumiu o poder foi Carlos Magno. Tá? Então, Carlos Magno, esse da foto, assume o poder com a morte do seu irmão mais velho, Carlomano. Mas peraí, professor, só para a gente entender, são muitas informações, né? Carlomano, filho de Pepino Breve, filho mais velho, assume o poder, mas morre. Mas se o cargo é hereditário, não deveria passar para os seus filhos? Sim. Né? Então ele tinha 2 filhos, esses 2 filhos tinham direito ao trono, mas Carlos, o seu irmão mais novo, destronou os seus sobrinhos, enviou eles para mosteiros também e assumiu o poder. Então,
Carlos Magno, ele não deveria, na linha sucessória, ser o verdadeiro rei, mas ele vai ameaçar, atentar contra os seus sobrinhos e exilá-los em mosteiros e assumir o poder de fato como rei dos francos nesse momento. Okay? Então, quem foi Carlos Magno? Esse da foto, Carlos Magno, primeira coisa, ele é tido como o primeiro europeu ou fundador da Europa. Né? O próprio Legoff acha essa atribuição um pouco exagerada. Mas por que existe essa atribuição de Carlos Magno como sendo o fundador da Europa? Porque é ele que faz a expansão de fato do Império Franco, do Reino Franco, tornando um império, e vai modelar, a partir desse império dele, boa parte daquilo que é a Europa hoje. Tá? Ou pelo menos do centro europeu, né, da Europa Ocidental. Porque o império dele vai ter basicamente dentro do império dele, onde hoje é França, boa parte do que é a Alemanha, um pedacinho do que é a Espanha, porque estava sob domínio dos muçulmanos, vai ficar até o século XV, e boa parte da Itália. Né? Então esse centro da Europa Ocidental está unificado sob o comando de Carlos Magno, por isso ele é considerado exageradamente, segundo Jacques Legoff, como o primeiro europeu. Então, na página 51, o Jacques Legoff diz o seguinte: Carlos Magno, antes de tudo, na tradição dos francos e dos bárbaros, um grande guerreiro. Tá? Então, a grande característica de Carlos Magno é o seu poder militar, tá? Derivado, talvez, aí do seu avô Carlos Martel. O fato é que Carlos Magno tem uma sede pela guerra insaciável. E com conquistas, com vitórias expressivas. Suas guerras estiveram lado a lado com campanhas de cristianização, mas a força, a violência e a crueldade foram preponderantes nas guerras. Carlos Magno, como a gente vai ver aqui, ele teve um forte e um amplo apoio da Igreja Católica. Tá? Também ligado à questão dos lombardos, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas o fato é que a expansão do Império Franco foi uma expansão também da cristandade. Foi por meio de Carlos Magno que a cristianização à força se tornou imperativa na Europa. Especialmente em cima daqueles povos que não tinham sido cristianizados ainda, especialmente germânicos, na região da Alemanha, saxões, alguns da região da Bavária. Esses povos ainda pagãos são cristianizados à força por Carlos Magno. Tá? Ele vence os seus inimigos e não só os vence, mas os cristianiza na base da violência. As principais conquistas de Carlos Magno, agora para a gente entender que conquistas são essas. Página 51 de Jacques Legoff, os horizontes de conquista de Carlos Magno estavam situados ao leste, ao sudeste e ao sul. A oeste, no sul da Germânia, Carlos venceu os ávaros e anexou a Baviera em 788, eu vou mostrar isso no mapa para vocês. Ao norte da Germânia, teve de realizar entre 772 e 803 uma série de duras campanhas contra os saxões pagãos. Então, olha só, para a gente entender aqui de maneira mais clara, mais visível, o que está em amarelo aqui no mapa é o que Carlos Magno herdou do seu pai Pepino Breve. Tá? Então, ele herda, essa parte amarela já é o reino dos francos. Toda a parte em rosa são conquistas de Carlos Magno. Então, ele conquista na região sudeste, e a parte verde aqui são territórios vassalos, né? Embora não façam parte do império, são reinos submetidos a ele. Tá? Então, ele conquista os saxões, isso é extremamente importante, conquista com base na violência, cristianiza com base na violência. Nesse processo de cristianização, ele impõe penas de morte a todos aqueles que infligissem regras cristãs ou fossem contra a doutrina cristã. Uma série de, por exemplo, houve uma revolta em Verden, aí no finalzinho do século VIII, contra o domínio franco de Carlos Magno sobre os saxões, cujos revoltosos, cerca de 4.500 pessoas, foram assassinados, degolados a mando de Carlos Magno, simplesmente para se conter a revolta. Né? E fora aqueles que não aceitaram a cristianização forçada de Carlos Magno, que eram também degolados e passados no fio da espada. Então, o ímpeto da violência
nas conquistas de Carlos Magno eram tão fortes quanto o seu ímpeto de cristianização. Tá? Aqui na região mais a sul do Império Franco, ele conquista o reino da Lombardia, tá? Ou da Lombardia. Ele conquista os lombardos, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, que levou à sua coroação, mantendo aí, por conta de negociações com o Império Bizantino, essa região bem no sulzinho da Itália, domina e coloca sob seu comando como vassalos. Depois a gente vai entender o que é vassalo direitinho quando a gente vai falando do feudalismo. Os croatas, os morávios e os boêmios, tudo isso sob comando de Carlos Magno, e ainda impõe algumas vitórias nessa regiãozinha aqui sobre os muçulmanos. Tá? Essa marca da Espanha, então se torna a conquista de Carlos Magno também, embora ele acaba perdendo para os sarracenos depois. Eu vou falar daqui a pouquinho a sua derrota para os sarracenos, que são muçulmanos que barram também a sua expansão para toda a região leste. Então, a única coisa que ele não conseguiu vencer de fato foram os muçulmanos. Fora os muçulmanos, ele consegue conquistar praticamente tudo aquilo que ele intentou conquistar. Em laranja aqui no mapa, por último, os estados pontifícios, né, que ele vai doar para a igreja praticamente nessa negociação que ele tem em torno da sua coroação. Mas vamos falar dessa coroação agora direitinho e entender o que foi agora não, daqui a pouquinho a gente fala da coroação dele e entender o que foi esse período de expansão. Sobre os seus exércitos, né, como que Carlos Magno lidava em termos militares com os seus inimigos. E quais as táticas, enfim, como que ele se organizava, qual a razão dessa força, dessas conquistas tão expressivas de Carlos Magno ali no finalzinho do século VIII. Página 56 de Jacques Lagoff. Então, sobre Carlos Magno, nos 46 anos de reinado, não houve campanha militar apenas durante 2 anos, 790 e 807. Então, só para a gente ter uma noção do ímpeto de violência, de conquista, de guerra de Carlos Magno. Ele governou os francos durante 46 anos. De 46 anos de governo, só em 2 anos ele não fez uma campanha militar. Ele não esteve em guerra. Só em 790 e 807. Todos os outros 44 anos de governo ele estava em guerra. Ele estava empreendendo alguma campanha militar. O elemento forte do exército é a cavalaria encouraçada. Aqui, esse encouraçamento da cavalaria, eu vou explicar o que é, começou já com Carlos Martel, teve um iniciozinho, com Pepino Breve houve um certo avanço. Pepino Breve também teve um poderio militar respeitado, principalmente contendo o avanço lombardo ali na Itália, como eu disse para vocês, que gerou e rendeu a sua negociação com o papado para assumir o trono. Mas é Carlos Magno que vai aperfeiçoar de fato o encouraçamento da cavalaria. O que é a cavalaria encouraçada? É basicamente utilizar armaduras em cavalos. Tá? Então, o uso de cavalos em guerra, a gente já falou isso nas aulas passadas, principalmente como sendo uma grande inovação dos hunos, vai ter alguns problemas ou algumas fragilidades. Então, uma vez que o cara está em cima do cavalo, ele tem mais força, né? Ele consegue usar espadas mais longas, ele consegue atropelar os seus inimigos, mas o seu cavalo é fragilizado. Então existe uma dificuldade com a cavalaria, com o avanço da cavalaria, quando você tem inimigos que conseguem, por exemplo, arqueiros que conseguem matar os cavalos, ou guerreiros que usam espadas longas, que conseguem acertar os cavalos, derrubando a pessoa do cavalo, consegue derrotar os seus inimigos. Então a grande inovação de Carlos Magno foi encouraçar a cavalaria, ou seja, ele criou armaduras pesadas, fortes, resistentes para os seus cavalos, fazendo com que esse exército, essa cavalaria, que é a parte mais forte do exército, mais até do que a infantaria, que é quem vai a pé, se tornasse ainda mais devastadora, vamos dizer assim. Os homens livres, continuando, então os homens livres mobilizados deviam, seja pessoalmente, seja por intermédio de seu senhor, fornecer seu cavalo, seu escudo e sua arma. Outra coisa também importante, né? A gente vai falar daqui a pouquinho, o Carlos Magno fez
criou o recrutamento militar obrigatório. Né? Todo homem livre no reino de Carlos Magno, sob domínio de Carlos Magno, era um guerreiro seu em potencial, era um soldado seu em potencial. Então todas as pessoas deviam lutar, obrigatoriamente, né? Sejam inimigos conquistados, sejam os próprios francos sob seu domínio, ok? Seja uma lança leve, seja uma espada curta de um fio para combater em pé, ou seja, aquela espada. Depois eu posso até trazer algumas imagens, vou colocar nos comentários aqui do vídeo depois. Aquela espada que a gente vê principalmente nos muçulmanos, né, sarracenos, que normalmente são um pouco mais tortas, mas que existiam também entre os francos no período medieval. Eu, no período que eu morei na Alemanha, eu tive a alegria, né, de poder, alegria no sentido assim, né, como historiador, o encantamento de ver, conhecer algumas espadas do período medieval e ver. Né? Então é uma espada curta, mais ou menos do tamanho de um braço, ou menor que um braço, e que corta só por um lado. Né? Então, normalmente as pessoas a pé, os guerreiros a pé, ou seja, a infantaria, usava essa espada de apenas um fio, espada mais curta. Né? Seja, sobretudo, a espada longa de 2 fios para o combate a cavalo. Então, o cavaleiro, ele sim usava uma espada mais longa de 2 fios, ou seja, cortava pelos 2 lados. Por quê? Justamente pelo movimento que o cavaleiro, durante aquele que está na cavalaria, faz, necessitando, como está com a mão no cavalo, na rédea do cavalo, necessitando do corte dos 2 lados da espada, e obviamente uma espada maior, uma espada mais longa, e portanto mais cara, e portanto também pertencendo à cavalaria, aqueles que eram mais abastados, ou uma espécie de nobreza criada dentro do Império Carolíngio. Okay? Se a campanha fosse vitoriosa, e este foi frequentemente o caso sob Carlos Magno, terminava pela coleta de um butim. Butim é espólio. Tá? Espólio ou seja, tudo aquilo que pertencia ao inimigo passa a pertencer aos conquistadores. Esse é o espólio de guerra. Tá? Mais ou menos rico. O Império Carolíngio viveu em parte da conquista do butim, como todos os grandes impérios de Alexandre a Maomé. Então, só para entender melhor, o que é o butim, o que é o espólio? Uma vez que um determinado, digamos que, por exemplo, Carlos Magno avança durante sua campanha contra os saxões, avança sobre os saxões. Uma vez que ele conquistou, por exemplo, uma cidade, uma tribo, uma região dos saxões, tudo aquilo que são bens dos saxões passam a pertencer a Carlos Magno e ao seu exército. Os muçulmanos vão praticar isso, como a gente vai ver em Medieval 2, de maneira ainda mais intensa. Né? Os espólios de guerra são fundamentais para a expansão muçulmana. Então passa a pertencer aos conquistadores os bens materiais, as riquezas, as terras, os escravos e as mulheres. Né? Tudo isso são considerados bens, né, de espólios tomados pelos conquistadores. Daí a prática do estupro às mulheres ser extremamente comum nesses períodos de guerra. Né? Então porque as mulheres são consideradas espólio de guerra. Então é de direito dos soldados, dos guerreiros que mataram os homens, que conquistaram determinada região, estuprar as mulheres, porque as mulheres eram consideradas parte do seu espólio de guerra, parte do seu butim. Tá? Então, o conjunto de soldados à disposição do soberano, que, no entanto, raramente estiveram todos reunidos ao mesmo tempo, chegou, sem dúvida, a cerca de 50 mil homens. Parece pouca coisa para as cifras de hoje, mas para a Europa da guerra, 50 mil homens, Europa medieval, 50 mil homens é um número muito expressivo de pessoas, dos quais 2 mil a 3 mil a cavalo. Então, uma cavalaria de 2 a 3 mil homens é muita coisa para o período medieval, especialmente na Alta Idade Média. Tá? A Alta Idade Média não é uma sociedade e uma cultura de grandes números, nem primeiro num dos domínios onde se destacou mais, o da guerra. Os chefes desse exército eram homens cuja riqueza provinha essencialmente das rendas de grandes domínios. Então, a Europa medieval não é conhecida por grandes números. Né? Então, números como esses, de 50 mil homens reunidos, raramente juntos, né, ao mesmo tempo, mas que compõem esse exército de Carlos Magno, sendo de 2 a 3 mil desses homens a pé, ou a cavalo, é um número muito expressivo para a época. Okay?
Avançando aqui então, nessas campanhas de Carlos Magno, a sua única derrota, como eu falei para vocês, foi para os sarracenos, na Espanha. Tá? Vou mostrar aqui no mapa só para a gente perceber. Então aqui o Carlos Magno, nessa região em rosa, que marca de Espanha, ele tenta avançar sobre os muçulmanos, mas acaba sendo derrotado, sofrendo a sua única derrota mais expressiva para os muçulmanos, chamados também aqui nessa época de sarracenos, nessa sua campanha a leste. Tá? Então essa foi a única derrota expressiva de fato que Carlos Magno teve. Página 52, Carlos Magno foi menos feliz na fronte meridional, portanto essa parte mais oeste da Gália, onde seus adversários eram os muçulmanos. Carlos Magno, que pouco conhecia das realidades hispânicas, fracassa diante de Saragoça e recua para o norte dos Pirineus. Numa escaramuça, os bascos massacram sua retaguarda comandada pelo seu sobrinho Rolando. Então, Carlos Magno acabou tendo que fugir, uma vez que perdeu a batalha de Saragoça para os sarracenos, e a sua retaguarda, comandada pelo seu sobrinho Rolando, foi massacrada. Foi a única derrota mais expressiva de Carlos Magno, e curiosamente, ele não, até o final da sua vida, ele não tentou, na verdade, nenhum outro rei, nesse momento, tenta a reconquista da Península Ibérica. Essa reconquista vai ser iniciada um pouco mais tarde, alguns séculos mais tarde, já no que a gente chama de plena Idade Média, né, que vai começar a retomar de fato esses reinos da região da Espanha e Portugal até 1492. Portanto, só no século XV os últimos muçulmanos são expulsos da região de Granada, aqui no sul da Espanha, terminando por fim o que a gente chama de Guerra de Reconquistas. Okay? Na região da Itália, aqui é mais interessante para nós, importante nesse momento, Carlos Magno conquista os lombardos, né? Para a felicidade da Igreja Católica, Carlos Magno vence, conquista e submete a si os lombardos. Vamos falar um pouquinho sobre essa conquista dos lombardos, página 52. Então, foi na direção sudeste que Carlos Magno conseguiu suas vitórias mais significativas. Foi justamente então contra os lombardos que Carlos Magno conseguiu aquilo que foi mais importante, digamos, para a sua história enquanto governante, principalmente por conta da sua coroação que decorre disso. Então foi contra um rei convertido ao cristianismo, o rei dos lombardos, mas como este não cessava de importunar as possessões do Papa na Itália, inclusive Roma, foi o próprio Papa quem convidou Carlos Magno a intervir contra os lombardos. Não sei se vocês se lembram, ou quem não assistiu o vídeo da aula passada, eu peço que assista a aula anterior a essa, eu vou colocar o linkzinho aqui no final desse vídeo. Os lombardos se converteram ao cristianismo como uma forma de negociação com os romanos cristãos. Depois que eles conquistam a Itália, ou essa região da Península Itálica, não existia o país Itália unificado em si, e uma vez que eles se convertem ao cristianismo, fazem esse acordo de pazes com a igreja, mas mesmo assim não respeitam os limites impostos pela igreja nas suas possessões, e a igreja, o Papa, acaba convidando Carlos Magno a intervir contra os lombardos. Vitorioso de maneira brilhante, graças à sua cavalaria coberta de ferro, venceu o rei lombardo Dídio e fez-se coroar em seu palácio de Pávia, em Pávia, onde recebeu a tradicional coroa de ferro lombarda. Aqui, algumas coisas são interessantes de se destacar. Tá? No ano de 753, portanto, aí, no auge dessas conquistas militares de Carlos Magno, o Papa Estevão II, fugindo dos lombardos, ou pelo menos com medo dos lombardos, ele resolve fugir de Roma. Vou colocar aqui no mapa só para ficar um pouco mais claro para a gente perceber. Então Roma está nessa região aqui mais central da Península Itálica, e o Papa, pela primeira vez na história, o Papa sai da Itália. Ele abandona a Itália, atravessando toda essa região dos Alpes, que está aqui na divisa da Itália com a Suíça hoje, e ele atravessa os Alpes e vai parar lá em Paris. Então olha só, a viagem que o Papa fez de Roma, o Papa Estevão II, até Paris, para pedir socorro a Carlos Magno, tá? Contra os lombardos.
Quando ele faz isso, ele coroa Carlos Magno, né? Então o Carlos Magno ele foi coroado pelos bispos, mas ele foi recoroado pelo Papa como uma forma de agradecimento do Papa o seu acolhimento, e aí ele firma um acordo com o Papa, em troca do Papa coroar, reconhecer ele, dar todo o apoio por parte da Igreja a ele. Ele empreende essa campanha militar contra os lombardos, né, para libertar, digamos assim, a Igreja Católica do domínio dos lombardos e principalmente os lombardos que estavam nas possessões da Igreja Católica. Na verdade, o que Carlos Magno acaba fazendo é um acordo com a Igreja Católica que vai ser firmado basicamente pelo o Papa seguinte, porque em linhas gerais, só para a gente entender. Ele consegue, então, conquistar os lombardos, ele é coroado rei dos lombardos quando ele conquista os lombardos, mas esses mesmos lombardos, quando ele volta para Paris, embora esse reino da Lombardia seja de domínio de Carlos Magno, os lombardos continuam importunando a igreja, continuam tomando possessões da igreja, não respeitam os limites da igreja, e força Carlos Magno a entrar novamente em guerra contra esses lombardos rebeldes dentro do reino da Lombardia, até ser coroado, libertar por fim o Papa, se eu não me engano, o Papa Leão III, liberta do domínio lombardo de vez, massacra de vez os lombardos e é coroado pelo Papa Leão III, como a gente vai falar daqui a pouquinho, como Sacro Imperador Romano Germânico. Então, a conquista dos lombardos é importantíssima para a gente entender esse contexto de força de Carlos Magno sobre os seus inimigos. E aí, só para a gente terminar e ir para a coroação de fato, duas questões ou duas citações interessantes de Jacques Le Goff, aqui na página 44, sobre esse uso da cristianização forçada dentro das suas campanhas militares. Segundo Jacques Le Goff, então, página 44, no leste, Carlos Magno deu início a uma tradição de conquista em que massacre e conversão misturavam-se. A cristianização pela força, que a Idade Média iria praticar por muito tempo. Ao longo do Mar do Norte, vou voltar aqui no mapa só para ficar um pouco mais fácil para a gente perceber. Mar do Norte é esse mar aqui, tá? Que fica acima da França, entre a França e a Grã-Bretanha, passando principalmente aqui nessa região da Alemanha. Tá? Então, quando a gente fala de Mar do Norte, a gente está falando desse mar acima de Hamburgo e da parte norte da Alemanha, quase chegando praticamente aqui na Dinamarca. Tá? Então, só para ficar um pouco mais fácil de perceber. Então, ao longo do Mar do Norte, de 772 a 803, os saxões foram conquistados com muito custo, numa série de campanhas em que alternaram vitórias aparentes e revoltas dos pretensos vencidos, da qual a mais espetacular foi liderada por Widukind em 778. Ao desastre sofrido pelos francos no Suntal, seguiu-se uma repressão feroz. Carlos Magno mandou decapitar 4.500 revoltados em Verden, que foi o que eu falei agora há pouco. Auxiliado por missionários, todo e qualquer ferimento cometido contra algum deles e toda ofensa à religião cristã eram punidos com a morte, segundo uma um documento oficial do Império, editada com o fim de ajudar a conquista. E conduzindo ano após ano os guerreiros para o interior do território, batizando uns, pilhando outros, queimando, massacrando, efetuando deportações em massa, Carlos acabou por subjugar os saxões. Bispados foram criados em Brennen, Münster, Paderborn, Verden e Minden. Então, basicamente, o que Carlos Magno fazia, e aí contra os saxões fica muito claro isso, né, é o massacre, né, a partir da guerra, e a conversão forçada, e a partir do momento que ele massacrava, ele firmava os seus bispados. Né? Então, em cada uma dessas regiões, ele criava bispados como forma de manter o poder da igreja sobre essas regiões. Ok? Muito bem. Então, voltando naquilo que eu estava falando sobre a coroação. Então, Carlos Magno, após a conquista dos lombardos,
ele é coroado pelo Papa Leão III, ou Leão III, no Natal, dia 25 de dezembro de 800. Tá? O Papa Leão III coroa, está aqui uma pintura do século XIX mostrando essa coroação, ou representando essa coroação de Carlos Magno em Roma. O Papa coroa Carlos Magno não simplesmente como... Ele já era o rei dos francos, ele já era o rei dos saxões quando conquistou os saxões, ele já era o rei dos lombardos quando conquistou os lombardos. Mas o que é essa última coroação de Carlos Magno pelo Papa? Se o Papa já tinha o Papa Estevão II já tinha coroado ele oficialmente rei dos francos. Agora, ou imperador dos francos, na verdade. Agora ele se tornava imperador da Europa. Tá? Então, o que o Papa tentou recriar com a coroação aqui do ano de 800 em Carlos Magno foi uma espécie do antigo Império Romano. Tá? Então, essa coroação do Natal de 800 de Carlos Magno pode ser entendida, primeiro, como uma tentativa de recriação do antigo Império Romano do Ocidente. Então, a Igreja aproveita-se desse poder imenso de Carlos Magno na Europa para apoiá-lo, coroá-lo, então ter com ele essa proximidade muito forte. E, sob o nome de Carlos Magno, ele tenta recriar o Império Romano do Ocidente a partir do que se passou a ser chamado de Sacro Império Romano Germânico, tá? Que entre idas e vindas durou praticamente até 1806, portanto, do século VIII até o século XIX. Olha só, né? Então, praticamente 1000 anos durou o Sacro Império Romano Germânico, fundado por Carlos Magno a partir dessa coroação do Papa. Agora, por outro lado, também representou uma estratégia da Igreja em ter um novo império sob sua influência que garantisse sua proteção. Proteção contra quem? Proteção principalmente, nesse momento aqui, contra o Império Bizantino. Quando a gente estiver estudando História Medieval 2, e quem quiser até acessar o vídeo que eu já postei sobre o Império Bizantino, o Império Bizantino enfrentava, principalmente a Igreja no Império Bizantino, enfrentava questões muito sérias, o Imperador Bizantino e a Igreja contra o Papado, principalmente sobre a questão do que a gente chamou de iconoclastia, tá? Que foi condenado como heresia pela Igreja do Ocidente e, por muitos anos, foi considerada legítima pela Igreja do Oriente, que é a questão da oposição à veneração ou adoração de imagens dentro da Igreja Católica. Essa questão, essa discussão fez com que o papado apoiasse Carlos Magno como imperador, ao invés de apoiar Constantino III, que era o imperador de Constantinopla, imperador do Império Bizantino. Então isso cria um racha entre Oriente e Ocidente, que vai ser oficializado depois em 1054 com o grande cisma do Oriente entre a Igreja Católica Apostólica Romana e o que foi criado, a Igreja Católica Ortodoxa Grega. Mas esse racha começa aqui no final do século VIII, começo do século IX, a partir do momento em que a Igreja se vê na condição de não precisar mais da proteção do imperador bizantino. Ela tem o seu próprio imperador que tem muita força e muito poder, que é Carlos Magno. Daí a coroação como sacro imperador. Portanto, aí o sacro denota bem esse poder aliado da Igreja Católica nesse momento junto com Carlos Magno. Sacro imperador romano e germânico, ou seja, é um descendente dos germanos tentando recriar o Império Romano. Okay? Então, quais as intenções, como eu disse, do Papa com essa coroação? Página 45. Mas em 799 o Papa Leão III viu uma tripla vantagem da coroa imperial a Carlos Magno. Aprisionado e perseguido pelos seus inimigos em Roma, a dizer, os lombardos, ele precisava ver sua autoridade restaurada de fato e o direito por qualquer um que pudesse impor autoridade a todos sem contestação, um imperador. Chefe de um estado temporal, o patrimônio de São Pedro, ele desejava ver essa soberania temporal corroborada por um rei superior a todos os demais, tanto em título quanto de fato. Então, se a Igreja Católica já apoiava, no caso da Europa Ocidental, reis, e tinha isso, uma ligação com reis específicos, agora ela tem o apoio de um imperador.
Antes de continuar a leitura, só para uma explicação rápida. Qual que é a diferença entre reino e império? Entre rei e imperador? O reino, deixa eu voltar num mapa aqui, me permitam, vou pedir licença para vocês para voltar num mapa anterior aqui, só para esse aqui, só para ficar um pouco mais claro. O reino é essa possessão de um determinado governante original. Então, por exemplo, tudo que está em amarelo aqui é o reino dos francos. Então, os francos possuíam, dentro do seu território étnico, cultural específico, possuíam toda essa parte amarela. Aqui, na verdade, está englobando, inclusive, uma parte que já nem pertencia inicialmente ao reino dos francos, que é a Baviera, né, também chamada de Bavária. Mas, enfim, toda essa parte amarela é o reino, porque já pertence aos francos originariamente, culturalmente, etnicamente, historicamente, pertence a um determinado reino, determinado rei. Quando esse rei expande o seu poder conquistando outros reinos, é chamado imperador. Tá? Então, o reino permanece, ele é rei dos francos, mas imperador do Ocidente, sacro imperador. Percebe? Então, Carlos Magno, ele é imperador do Ocidente e rei dos francos. Ele é rei dos lombardos, ele é rei dos saxões, né? Mas não é rei dos boêmios, nem dos morávios, nem dos croatas, porque ele não reivindicou para si a coroa desses povos, mas ele é imperador de todos eles. Por quê? Porque o império significa isso, que ele está expandindo para além dos seus domínios iniciais. Ok? Então, explicado isso, eu volto aqui na coroação, nas intenções do Papa. Enfim, junto com uma parte do clero romano, pensava em fazer Carlos Magno imperador para todo o mundo cristão, incluindo Bizâncio, a fim de lutar contra a heresia iconoclasta, que eu falei agora há pouco, de estabelecer a supremacia do pontífice romano sobre toda a igreja. O que acontece, então, que a gente vai discutir depois em Medieval 2, quem quiser adiantar o vídeo pode ver que já está aí no ar o vídeo sobre isso, é que a igreja do Oriente estava, principalmente do Patriarcado de Constantinopla, não respeitava em tanto o papado, principalmente do ponto de vista político, porque era muito mais poderosa e tinha muito mais poder estando ligado ao imperador do Oriente, o imperador romano do Oriente, do que o Papa que estava no Ocidente aprisionado pelos lombardos, praticamente. Então, que poder era esse que o papado tinha? Então, era a intenção de Leão III, quando coroou Carlos Magno, que ele tomasse o Império Romano do Oriente, coisa que ele não fez, né? Fez um acordo pelo reconhecimento da sua coroação já em 802, 806, se eu não me engano, para receber em 814, né, ele recebe a confirmação do imperador do Oriente, mas ele não avança sobre o Oriente, embora fosse essa a intenção do Papa. Tá? Então, voltando aqui na citação, mas só se defrontou com Bizâncio para obter o reconhecimento do seu título, que é o que eu estou dizendo aqui, e de sua igualdade. O acordo foi firmado em 814, alguns meses antes da sua morte. Os francos devolveram a Veneza, mantendo as terras do norte do Adriático, e os basileus, portanto os bizantinos, reconheceram o título imperial de Carlos Magno. Então, basicamente, vou pedir licença para voltar aqui no mapa mais uma vez com vocês, em troca do reconhecimento da coroa de Carlos Magno, ele manteve essa parte em verde, aqui, do Ducado de Benevento, sob o domínio bizantino. E qual que é o que ele conseguiu da igreja? Né? O que a igreja conseguiu de Carlos Magno? Algo inovador nesse momento. A criação dos estados pontifícios, né? Ou seja, isso que está aqui em laranja, aqui no mapa, que são territórios da igreja. Tá? E a igreja vai possuir territórios chamados estados pontifícios por muitos e muitos séculos, e ainda hoje tem o estado pontifício do Vaticano. Tá? Então, a criação dos estados pontifícios se dá primeiro em 754, quando desse acordo do Papa Estevão II com Carlos Magno, e depois, quando ele é sagrado, Sacro Imperador Romano Germânico, existe a confirmação da existência desses estados vaticanos, estados pontifícios de fato. Ok? Então, terminando aqui,
reconheceu o título então imperial de Carlos Magno. E quais as consequências disso para a cristandade? Na página 53. Esse acontecimento fortalecerá a independência nascente da cristandade latina ocidental em relação ao Império Bizantino Grego Ortodoxo. Então fortaleceu ainda mais aquilo que posteriormente, a partir de 1054, passou a ser chamado Igreja Católica Apostólica Romana, né? Ou seja, diferenciada da Igreja Católica Ortodoxa Grega. A independência da cristandade ocidental em relação à cristandade oriental. Ok? Mas algumas características interessantes aqui, então, de Carlos Magno e do seu reinado. Primeiro, Carlos Magno ele fez uma unificação jurídica importante durante o seu reinado. Tá? Vou passando um pouquinho mais rápido aqui para não estender tanto a aula. Basicamente, em linhas gerais, cada reino na Europa, inclusive cada reino dentro do Império de Carlos Magno, possuía suas próprias leis. Tá? Se a gente parar para pensar, na verdade, voltando aqui no mapa, eu devia ter colocado um mapinha desses aqui em cada um desses slides. Né? Pensando aqui, voltando no mapa, para ficar um pouco mais fácil da gente ver. Cada um desses reinos aqui possui sua própria lei, seu próprio conjunto de leis. Então, leis que muitas vezes são próprias da tradição de cada povo. Isso dificulta muito o domínio político e a centralização política. Então, o que Carlos Magno basicamente vai fazer? Vai unificar todas essas leis. Ele cria um conjunto de leis carolíngias e impõe a todo o império, unificando todo o conjunto de leis, algo muito típico do Império Romano, que já existia também uma prática semelhante ao Império Romano, embora não fosse totalmente unificado como faz Carlos Magno. Okay? Outra coisa extremamente importante de Carlos Magno foi o seu chamado Renascimento. Tá? O que é o chamado Renascimento carolíngio? Carlos Magno cria uma série de incentivos à cultura, principalmente à cultura escrita durante o seu governo. Algo muito interessante para quando a gente pensa em termos de Europa medieval, porque quando a gente fala de Idade Média, a gente sempre fala da parte mais obscura, da questão do epípeto, né, de Idade das Trevas, etc. e tal. Mas existem alguns momentos e alguns incentivos importantes, mesmo no finalzinho da Alta Idade Média, que é o caso de Carlos Magno, à cultura, especialmente a cultura escrita, artística também, mas principalmente a cultura escrita. Além, principalmente, da questão da instrução no Império. Tá? Principalmente, mais uma vez, para o clero e para a elite, para a nobreza, tá? Para essa elite intelectual, para essa elite econômica e social. Então, a gente não está falando de uma expansão cultural, de um letramento, de uma educação para a massa de pessoas, não. A gente está falando para a nobreza, tá? Principalmente para a nobreza e para o clero. Ele mesmo empreendeu, por exemplo, uma reforma na educação, criando, a partir do monge Alcuino, um projeto de desenvolvimento escolar que basicamente tentou reviver o saber clássico. Né? Quem estudou a história da educação, ou quem ainda vai estudar a história da educação vai lembrar disso aqui depois, das chamadas 7 artes liberais. O trivium, que é o ensino literário, gramática, retórica e dialética, e o quadrivium, que é o ensino científico, aritmética, geometria, astronomia e música. Tá? Então, ele faz essa renascença da cultura escrita e escolar dentro do império que está sob seu domínio. A partir de 787, por exemplo, foram emanados decretos que recomendavam em todo o império a restauração de antigas escolas e a fundação de novas. Institucionalmente, essas novas escolas podiam ser monacais, portanto, dentro de mosteiros, sob a responsabilidade dos mosteiros, catedrais, junto à sede dos bispados, e palatinas, junto às cortes. Tá? Essa reforma, por exemplo, ajudou a preparar o chamado Renascimento do século XII, que a gente vai falar em outras aulas mais para frente, e o ensino da dialética ou a lógica acabou levando a alguns frutos, por exemplo, como Tomás de Aquino e a teologia católica da chamada escolástica. Tá? Por fim, outra característica importante para a gente terminar aí do governo de Carlos Magno foi que Carlos Magno, e aqui eu vou passar de maneira bastante rápida, o governo de Carlos Magno trouxe o que a gente chama das raízes históricas do feudalismo. O feudalismo, que a gente vai estudar nas aulas seguintes, tem o seu nascimento aqui com Carlos Magno. Tá? Justamente porque
desde o tempo de Carlos Magno, começou a se desenhar ali na Europa uma série de evoluções no modo como se estruturava as relações sociais, especialmente com relação à terra. Tá? Ainda existia escravidão e vai existir escravidão ao longo de todo a Idade Média. O cristianismo não se opõe à escravidão em momento nenhum. Tá? A oposição do cristianismo à escravidão é só no final do século XIX, portanto 1000 anos depois disso daqui, com o Papa Leão XIII. Então continua existindo escravos, mas a figura do servo começa a se tornar cada vez mais preponderante, tá? Fora a questão da divisão dos domínios entre suzerania e vassalagem. Mas essa questão, suzerano, vassalo, divisão de domínios, eu vou deixar para a gente voltar e aprofundar de fato quando a gente tiver as aulas sobre feudalismo, que são muitas e longas, né, que é um assunto extremamente importante no curso de História Medieval 1. E aí a gente vai retomar essa questão. Mas é importante ressaltar desde já que é com Carlos Magno, que é no Império Carolíngio, que o feudalismo começa a se estruturar de fato. E entra depois aí no século X, já bem mais estruturado, como um sistema de governo de fato. Ok? E aqui é bem rápido, tá? O finalzinho, eu sei que já estou estendendo bastante aqui o tempo de duração da nossa aula, mas aqui é bem rápido para a gente entender. Então, Carlos Magno morre, tá? Em 814 e, a princípio, né, ao que parece, ele morreu de uma pneumonia, foi enterrado na cidade de Aachen. Tive a oportunidade de conhecer Aachen, na Alemanha, hoje quase na fronteira ali com a Bélgica e com a Holanda, e foi substituído pelo seu filho Luís, tá? Que recebeu esse epíteto, Luís o Piedoso. Assumiu o governo do Império de 814 a 840, dando continuidade a essa prática do pai, especialmente com relação à Igreja Católica. Não vou aprofundar no governo de Luís o Piedoso, mas vale ressaltar que Luís o Piedoso fez concessões importantes à Igreja. Né? Ele tem esse epíteto de o Piedoso justamente por conta de sua devoção e sua ligação muito forte com o catolicismo. Quando Luís I, ou o Piedoso, morre, né, assumiu o seu filho mais velho, Lotário. Só que aí entra uma questão extremamente importante para nós aqui nesse momento, né, que vai levar praticamente à derrocada da dinastia carolíngia. Carlos Magno morre, quem assume o seu filho mais velho, Luís, também chamado de Luís I ou Luís o Piedoso. Quando Luís I, ou Luís o Piedoso, morre, quem deveria assumir e assumiu de fato foi o seu filho mais velho, Lotário. Mas os seus irmãos não aceitaram o governo de seu irmão mais velho, se revoltaram contra ele. Seus dois irmãos, Carlos, com o epíteto Carlos o Careca, ou Carlos o Calvo, e Luís II, também considerado o Germânico, que recebeu esse epíteto germânico. Eles entraram em guerra contra Lotário, venceram o seu irmão e o forçaram eles o forçaram a assinar o chamado Tratado de Verdun, em 843, que dividiu o Império basicamente em 3 partes. Tá? Então, e esse Tratado de Verdun é extremamente importante, tá? Porque basicamente ele vai dar contornos ao que se tornou basicamente a Europa hoje. Então Luís, o Germânico, não recebeu esse epíteto à toa, ficou com essa parte verde, que onde hoje é boa parte do que é a Alemanha. Carlos Careca, ou Calvo, ficou com essa parte em vermelho, depois contestada e disputado com Pepino II da Aquitânia, uma outra história que a gente não vai entrar em discussão aqui agora. E Lotário I ficou com essa parte central, tá, que vai desde o norte da França e da Alemanha, ali quase já entrando na Dinamarca, onde hoje basicamente é Holanda, Bélgica e parte da França, a Suíça, parte da Áustria e o norte, a região toda norte da Itália, respeitando evidentemente os Estados Pontifícios. Isso daqui é a base da Europa, né? Basicamente Itália, Alemanha e França. Okay? Então essa é a importância do Tratado de Verdun. Por fim, esses governantes do Tratado de Verdun acabaram, os governantes descendentes de Carlos Magno, os carolíngios, acabaram enfrentando uma série de dificuldades que vão começar ali no século IX, mas principalmente no século X se instala de vez.
tá? Século IX para o século X, que são uma nova leva de invasões, que é o assunto que a gente vai começar a discutir na próxima aula. Quem são esses novos invasores? Os vikings, também chamados de normandos ou escandinavos, vêm da parte norte do Império Carolíngio, e os muçulmanos vêm do sul, e os húngaros, também chamados de eslavos, vem da região leste. Então, basicamente, a invasão dos húngaros pelo leste no século X levou depois à ascensão definitiva de Otto I, também chamado de Otão I, ao trono da Germânia, dessa região da Germânia que os irmãos de Carlos Magno, que os filhos, os netos de Carlos Magno, Luís o Germânico, dominava, criando para essa região, em verde, a permanência do que se tornou o Sacro Império Romano Germânico. Então, o Sacro Império Romano Germânico é fundado com Carlos Magno e depois reerigido pós-Tratado de Verdun com Otto I, que praticamente assume o poder aí do chamado Sacro Império Romano Germânico, que vai durar, como eu disse, até o século XIX. Então, só para a gente entender aqui, quais são as dificuldades enfrentadas pelo Império Carolíngio, mesmo depois do Tratado de Verdun, já começa com Carlos Magno, mas principalmente depois da morte de Carlos Magno, Luís o Piedoso e os seus irmãos pós-Tratado de Verdun. Do norte vem os vikings, que é o assunto que a gente vai discutir na próxima aula, que é os vikings e os ingleses, né, a Inglaterra de uma maneira geral. Os muçulmanos que estão aqui na parte oeste vão continuar a pressão no oeste, mas vão começar a invadir também pelo sul, aqui por meio do Mediterrâneo. E os eslavos, né, dentre os eslavos, principalmente os húngaros, vão começar a forçar esse lado oriental do Império Carolíngio. Ok? E aí a gente encerra, então, fazendo essa ponte para aquilo que a gente vai começar a discutir. A gente vai discutir na aula que vem, que são esses últimos invasores, principalmente, no caso aqui a gente vai focar, dos vikings, também chamados de normandos ou escandinavos. Ok? Meus queridos, está aqui a referência bibliográfica, tá? Vou deixar aí na descrição também do vídeo a referência e também o link para poder baixar o texto para quem tiver interesse de adquirir o livro do Jacques Le Goff. Então, o texto do Jacques Le Goff que eu trabalhei com vocês então nessa aula é esse, As Raízes da Europa Medieval, capítulo 2, especificamente, uma Europa abortada, o mundo carolíngio, do século VII ao século X. Na aula que vem, então, vou gravar um novo vídeo a partir dos textos, principalmente do Marc Bloch, sobre os vikings, ou também chamados de normandos. Muito bem, espero que vocês estejam bem e espero que continuem bem. Até a próxima aula, um grande abraço e obrigado pela paciência, obrigado pela companhia até aqui. Tchau, tchau.